Vamos lá, hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo da buscando a intuição. E hoje, na verdade, a gente finaliza a introdução. Uma coisa que é bacana perceber é que essa introdução é muito importante porque ela traz essa perspectiva do que nos, né, não deixa chegar na intuição. A gente falou um pouco sobre a intuição mental, é, superficial, agora a intuição pura, a, a contaminação pelo ego, pela existência do mal. É bem bacana porque isso é o suporte. A introdução é esse suporte. Segunda-feira próxima, a gente vai realmente falar sobre o poder da intuição, desenvolver. Aí a gente vai começar no tema da intuição especificamente. E uma coisa legal que eu vi hoje, uma fala de Sadhguru sobre intuição, e ele falou assim, não existe treino, né? Não existe uma forma, como é que eu me torno intuitivo, né? Como é que você se torna intuitivo? Na medida que a gente consegue sair dessa contaminação mental que nos tira a capacidade intuitiva. Eu até, comentando na live, agora há pouco antes, são vários documentários que estão saindo falando sobre intuição, sobre reconexão. A gente precisa ter a capacidade de reconectar-se. Né? Ontem eu vi um filme chamado... Danilo, só um minutinho. Você mandou para a Sandra? Mandei. Ela está esperando. Já mandou? Mandei. O Paraíso das Orcas, se eu não me engano. Se você pegar o Professor Polvo, Paraíso das Orcas, I Am, todos esses documentários que eu estou comentando, o que eles vão falar essencialmente? Né? Desse aspecto que a gente vai ver agora sobre essa unificação e de reconexão, né? Da capacidade de se reconectar à natureza, aos animais, que a gente perdeu. Né? Até hoje também eu vi um documentário muito interessante de arquitetura falando sobre o período no qual a gente vive em cidades urbanas, dentro da linha da existência da Terra humana, é um ponto, é mínimo. A nossa natureza, nós somos natureza. A forma de viver em cidades dessa formato urbano, como a gente está vivendo hoje, é uma fração da nossa existência. Por isso existe essa desconexão, no qual a gente está se perdendo numa visão de completamente não natural. Então, o que a gente vai ver agora, né? Esse final dessa introdução para a gente entrar no tema realmente da intuição. E a gente parou aonde? Né? A gente estava falando sobre a natureza do mal. E a gente vai ver a segunda parte. No primeiro momento dessa natureza do mal, a gente viu a influência do ego, que está sempre Danilo, a buscando dona algo. Edna falou que sumiu a imagem e o som dela agora. Alguma coisa está acontecendo. Eu não sei. Fala para ela ver se ela clica na minha imagem. Mais alguém está assumindo o som e a imagem? Se não for mais ninguém, às vezes pode ter um problema no equipamento dela. Acho que está todo mundo vendo, senão alguém quer falar. É. Então, a parte 2 que a gente vai ver dessa natureza do mal é a busca pela atualização. A gente viu primeiro uma contaminação da uma contaminação do ego. E agora a gente volta para ver como é que a gente chega, né, nessa eliminar isso. Eu interrompi para de novo que eu fiz errado. Bom, vamos lá. O que nos cria a separação, a gente já falou diversas vezes, é a ignorância da nossa existência como observador, como alma, né? Chamada ignorância primordial, a avidia, né? Não esse. Ela cria a separação, mas mesmo assim, a gente é empurrado a buscar essa reconexão, essa unificação, porque nós somos parte, né? Apesar de não nos enxergarmos. Nesse documentário sobre arquitetura, se alguém tiver interesse, depois eu pego o nome, é uma parte interessante, quando um cara começa, não lembro qual personagem, qual profissional, ele começa a falar sobre se é possível o ser humano viver fora do centro urbano, resumindo, para não ficar perdendo tempo nisso, mas existe uma não percepção do ser humano como natureza, que eu já comentei várias vezes aqui, né? A gente não se vê como natureza, a gente vê como a natureza como algo externo. E vai ter uma frase muito interessante nesse vídeo de hoje para falar exatamente sobre isso. A gente não consegue se enxergar. Né? Enquanto a gente está vendo algo fora, algo que não é essa ignorância da separação.
Mas, mesmo assim, a gente tem um sentimento intuitivo, né, de que não é, né, a gente faz parte. Né, não existe separação, um organismo só. E o ego buscando sempre a vantagem, né, o ego o ego falso ego, o ego natural é a nossa existência individual em si, faz parte da nossa existência, o ego falso é essa visão de vantagem própria e não em torno da unidade, né? Preso pela ilusão construída pela visão mental e sempre defendendo autoafirmação. É aquela coisa, né? A gente, como um sistema, uma outra fala também interessante é assim: se a gente perceber que nós somos uma até um termo que ele usou, um algoritmo bioquímico. Né? E, se você perceber, nós somos um sistema funcionando dentro de regras, e aí pode gerar uma seguinte pergunta: mas se a gente é esse sistema preso de regras, o que eu posso fazer sendo que já está tudo constituído dentro da própria natureza? Aí a resposta à questão é: como eu utilizo esse sistema preso nas regras? Aí é exatamente o que a gente está buscando, essa perspectiva do observador de uma alma, usando um equipamento que é o corpo, né, a mente. Como eu uso isso? Para isso eu preciso conhecer como ele funciona. Basicamente é isso, né? Então essa identificação que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa imagem que a gente cria, ela vai buscar de forma natural se achar um espaço nesse mundo, né? E se autoafirmar. Então esse é o grande papel dessa individualidade excessiva, onde gera discórdia, conflito, por quê? Porque a gente busca sempre corroborar aquilo que eu acredito certo, ou o meu grupo, e vou usar de todas a natureza, a volação, né, o desejo, vai usar de todos os instrumentos para defender a sua própria existência, a sua autoafirmação da existência. Essa discórdia é que a gente entende como mal, né, como injustiça, porque aquilo que eu faço para defender o meu grupo e a minha existência pode não ser aquilo que o outro grupo está esperando, e isso se torna injusto e mal. Isso é o que a gente chama de mal, essa desarmonia. Mas, mesmo assim, a gente estando preso nessa autoafirmação individual, existe também uma vocação, um desejo para expansão. Né? Nós nos vemos, que aí vem aquela neurônio espelho, né? Aquela neurônio espelho, onde se o cara corta o olho, eu sinto, né? Porque no final existe essa interação no qual ele se machuca, mas dói em mim, porque nós somos um organismo, né? Por que isso acontece? Por que é natural isso, né? Porque a natureza, e essa é uma frase de Shirao bem bacana, que ele fala que a natureza utiliza de todas as circunstâncias para gerar evolução. E todo esse sistema de mal-bem, essa dualidade existencial, ela faz parte do nosso crescimento. É como funciona a mente. Há milhares de anos a mente funciona no aspecto comparativo e dual. Né? Existe uma coisa para o outro. É sempre uma comparação e um movimento eterno mental. E essa é como funciona a mente. Então, como a gente aprende? Existiam os dois aspectos de cada coisa, que é essa existência dual. Então, se existisse só bem, né? Tenta imaginar um mundo só bem, nada de errado, tudo certo. O que seria esse mundo? Sem sentido, porque se não existe o contraponto do mal, eu nem sei que essa existência que eu estou colocando é boa, porque não existe um comparativo, percebe? A forma como funciona a mente é necessariamente comparativa e igual. Então, se existe só um ponto, eu não tenho como saber se esse ponto é o que é, se não existe um contraponto dele. Então, essa constante contraponto das coisas é que faz o nosso aprendizado. Sem isso, pararia a evolução. Então, é natural que existam sempre esses dois lados agindo. Essa é a razão dessa alternância constante entre um movimento e outro, para que a gente evolua. E dentro da filosofia yoga, qual seria o final dessa história? Se libertar disso. Né? Isso seria a perspectiva de moksha. E não só a visão oriental. Né? Se você pegar ocidental também, né? Qual é a visão das filosofias religiosas? A existência de um céu. O que é a perspectiva de um céu? Eu me libertar desse condicionamento existencial na matéria. Agora, se o céu é de forma A, B, C, toda essa concepção, né, linguística não entra no mérito, mas o fundo, né, da estrutura filosófica é: eu estou preso a um sistema limitado, material, e eu me liberto disso. Existe algo que não é essa matéria e que quer se libertar disso. Para onde vai, de que forma vai, são caminhos que vão ser diferentes, mas a estrutura é essa. E aí, o que a gente vai continuar, né, na nossa
A mente funciona dessa forma como eu coloquei, de seleção, rejeição e comparação. As estruturas que são criadas de religião, moral e ética são todas fundamentadas nesse princípio comparativo, né? Mas isso não é a causa raiz, né? Isso é a perspectiva relativa do bem e do mal. E é uma mistura de verdade, meia verdade e erro, né? Então não é o que resolve o problema, mas é a forma como ele se expressa. Então é o meio, não o fim. E aí, respondendo um pouco o que a Iarres até perguntou no ponto passado, né? Ela fez um questionamento, mas como é que eu descubro o certo e errado, como é que diz, né? Qual é a verdade, como é que é o caminho? E aí é o que vai se discorrer agora, né? O controle mental, que é um ponto fundamental do yoga, né? Manter a equanimidade, estrutura e harmonia mental, sobre os desejos que nos empurram para uma questão de, de dedicação e sofrimento, o controle mental dos instintos vitais, aí entra sexo, e toda essa camada, né, das nossas dimensões mais animal, o controle disso, a sublimação disso, né, e o controle mental é indispensável. É fundamental que eu harmonize que eu me descole dessa condição animal, né, no qual eu sou preso. É aquilo, voltando ao que o Sábio Guru coloca, né? Se eu tenho um corpo que age de uma forma condicionada, presa, mental e física, eu, como humano, eu tenho a capacidade de observação disso e de desvincular desses condicionamentos. Essa é a minha condição humana que me tira da existência animal. Sublimar isso me torna divino. Então, eu crio normas e que servem de guia. E aí responde o que a Yara perguntou. O que a gente pode fazer? A gente pode seguir algumas normas, estabelecer alguns controles sobre esse sistema, que não é solução, mas a gente se empenha dentro dessa perspectiva de bom e ruim, né, dentro da nossa estrutura de informação, o que é bom, o que é bom, o que a gente rejeita, o que não rejeita. Existe uma estrutura instintiva, até de rejeição e prazer, né, que é chamado de Yoga Virada Dueja. Esses dois pontos vão criando caminhos. E esse caminho vão moldando a imagem do que seria o ideal. Esse é o nosso papel. Então, é o fim? Não. É a estrutura verdadeira do conhecimento real? Não também. Né? Mas é o que eu posso fazer. O que eu posso fazer como humano? Controlar o meu sistema mental, controlar meus desejos e autoconhecimento, reconhecer o meu sistema no qual eu funciono e o meu entorno, e agir de forma no qual eu vou encontrando um caminho nessa jornada. O que a gente tem que descobrir é um caminho que cause menos impacto, um caminho justo. Justo para a autoafirmação, que eu tenho que existir, né? E a autonegação, que é a própria no princípio dos Vedas mesmo, né? Que é se libertar de tudo isso. Mas tudo isso é um treinamento da natureza, é o caminho que a gente está trilhando. Se você pegar qualquer outra estrutura existencial no mundo, ele vai ter uma forma de existir, né? Se você pegar a estrutura das abelhas, a estrutura de qualquer outro ser, eles vão estar lá, tem uma estrutura existencial. É o grande ponto, né, que a gente se coloca como humano, né, que até onde a gente sabe é só nós, humanos, é conseguir perceber, alterar esse algoritmo biorrítmico no qual a gente está preso e usá-lo a nosso favor. Esse é o grande ponto. Né? Usar toda essa estrutura, quando corpo, mente servem de ferramenta, isso vai estar até algum ponto aí na frente, o corpo e a mente servem de ferramenta para esse observador, para essa alma. E aí, sempre é bom entender, né, que tudo isso é a forma como a gente tem de encontrar, né, a nossa evolução. Não é ainda a solução dessa prisão, desse condicionamento no qual a gente existe. E aí, essa metáfora achei muito bonita, né, na árvore da vida, do bem e do mal, os frutos bons e ruins, doce e amargos, né, estão secretamente enraizados na natureza da inconsciência. Enquanto eu não consigo gerar consciência na existência, eu estou preso nesse processo inconsciente e preso nessa estrutura de bem e mal, esse condicionamento existencial. Eu tenho pensado muito sobre essa questão do que a gente está vivendo hoje, essa era de aquário, essa limites esgotando nossas capacidades de bens de recursos naturais, de água, da exploração humana, da diferença social extrema, da pobreza,
né? Todo esse desequilíbrio, de certa forma, que a gente está vivendo, esse individualismo extremo, esse afastamento da conexão com a natureza. O filme da orca é muito bacana, que o cara tem uma relação com a orca. Tem um menino que é autista, acaba virando, baseado no fato real, acaba virando um tratamento para o menino, essa conexão com a orca é uma baleia imensa, o cara vai na beira da praia e tem uma relação, que nem no filme do povo lá, sabe? São algumas situações baseadas em história real, algumas situações que nos mostram profundamente o quanto a gente se desconectou simplesmente. A gente vê orca, polvo, sei lá, qualquer tipo de bicho, como uma existência absolutamente separada, e não é. E não é. A gente vê nesses exemplos no qual as pessoas, pelo simples fato de sair da condição urbana, voltar a morar próximo da natureza, diminuir o fluxo mental, porque se você tem uma casinha na beira do rio, do mar, qualquer coisa, você não tem Auschwitz, bolsa de valores e internet, diversas distrações mentais. Se você consegue um nível de concentração, tudo isso está nos obrigando, de certa forma. Um nível de concentração e introspecção. Se você vai chegando no nível de reconexão, e aí você consegue falar com os bichos, você consegue se relacionar, você consegue enxergar um universo que está escondido dentro dessa loucura mental que a gente está vivendo. Existe uma vida completamente bonita e disponível para a nossa existência, que a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar porque a gente está desconectado. A gente não tem conexão nem com a própria existência, e quanto mais com outros seres. Então, enquanto houver esse solo onde mergulha essa raiz escondida, achei linda essa metáfora, que é alimentado num clima de ignorância, né, onde eu ignoro qualquer coisa, só penso em mim, em ser sucesso, em ter helicóptero, e um grande medo da minha vida é cancelamento, né, hoje. Então, enquanto eu fico preso nesse clima, isso alimenta e produz essa floração de dualidade, esses frutos misturados de bem e mal, de ser cancelado ou ter que fazer lipoaspiração, ou ser bonito, ou ser rico, ou enfim, ou ser sucesso, ou ser... Enfim, tudo isso que a gente vê, né, nessa busca frenética e que esconde uma beleza da existência profunda no qual a gente está sendo, de forma inconsciente, empurrado. Naquele primeiro introdução que a gente fez, esse estudo, né, não sei se vocês lembram, mas se você pegar lá, desde o Homo sapiens, as revoluções agrícola e industrial, está sendo construído uma estrutura de evolução no qual é, desemboca naturalmente nessa nova visão, nessa necessidade de consciência e de observação, de reconexão, e que agora os documentários, com todos esses trabalhos, né, estão se, de alguma forma, debruçando nisso. E aí você vê que a ciência está se aproximando muito, né, essa ideia de, pelo menos, olhar para esse momento que a gente está vivendo de forma diferente, não tão mecanicista como sempre foi na era passada, onde a gente estava preso. Né? O grande medo, não é medo, né? Mas o grande, talvez, receio, talvez seja a palavra, é de a destruição que a gente está gerando do nosso meio ambiente seja muito mais rápido que a capacidade de aprendizado. E aí é aquela coisa de Mad Max, né? Vai chegar um ponto que não tem água e vai virar uma selvageria existencial, né? E perde-se a capacidade de aprendizado, de observação, por uma questão mais instintiva humana, de sobrevivência. Né? Então, com isso, a gente pode pensar, então, né? Não existe solução final, né? Enquanto a gente está preso nessa existência animal, e a resposta é: não existe. Na verdade, a solução ela só vem através de uma transformação completa, e isso é muito o que Sri Aurobindo prega sobre yoga integral. Essa é a filosofia dele. Não existe uma mudança numa coisa absolutamente complexa, né, que é essa reconexão, uma solução individual, simples. Né? Então, quando está colocada a transformação, ela tem que ser completa na nossa forma de consciência, né? Enquanto existir uma inconsciência, quer dizer, enquanto existir uma ignorância da percepção do mundo, uma não vontade de gerar essa consciência de percepção, vai se manter uma obscuridade. Uma obscuridade significa eu nego a minha existência como alma, eu nego a minha necessidade de conexão, eu quero ter um iate e pronto, acabou, essa é a minha vida, eu não quero discutir sobre isso. Enquanto não existir esse movimento de uma busca de uma nova consciência,
ela vai ser sempre do áudio do dia e vai viver sempre naquele tipo de existência de bem e mal e todas essas injustiças, né, que a gente fica indignado, mas que essas indignações nada são que impulsionamentos para o nosso próprio crescimento. A gente perdeu a capacidade de indignar, a gente perdeu a capacidade de evolução, de tentar buscar. Eu só vou buscar aquilo, a gente viu lá em algum ponto lá atrás, quando a gente falou sobre os valores, eu só vou buscar aquilo que, de alguma forma, me traz um bem-estar. Enquanto eu não entender que isso não traz um bem-estar, não tem ação. Então, na hora que eu perceber realmente que há necessidade de eu desenvolver uma consciência, uma reconexão, uma busca por essa eliminação dessa fantasia, ilusão maia no qual eu estou buscando, eu não vou buscar. Então, talvez esse extremo que a gente está passando, em todos os aspectos, eles estão para que nos empurre a uma condição de não negação. Você tem que buscar isso. Né? Então, terminando esse primeiro momento, né? Um controle mental só pode ser um controle, não é a cura, mas é fundamental. Percebe? Porque a gente percebe o mundo pela nossa mente. Isso é um ponto, até a Mari estava comentando isso, sobre assim, né, tudo que está sendo falado, vivido, as análises que a gente faz sobre a pandemia, a política, ou qualquer coisa é uma criação da mente com as informações que a gente tem e a qualidade que a gente tem de construir essa percepção do mundo. Qualquer coisa que exista na nossa existência é construída por esse sistema. Se esse sistema não está bem, toda a existência não está bem. Então, não tem outra coisa a se fazer a não ser buscar uma equanimidade, uma estabilidade, uma harmonia mental. E o corpo suportar essa harmonia mental. Porque um dedo quebrado, um dedinho quebrado, bateu na ponta do armário, acabou toda essa condição de estabilidade mental. Então, o corpo suporta essa mente, essa consciência para observar a vida de forma equânime. Isso é ponto assim, isso deveria ser colocado para todas as crianças e todas as pessoas do mundo, em todos os governos. O que você tem que fazer da sua vida? Cuidar da sua mente. Ela é uma existência que precisa de alimentação, de uma estrutura, de harmonia, senão o mundo vai ser percebido de forma com desarmonia. Esse é o ponto. Né? A partir daí, tudo se desdobra. A partir de uma mente equânime, estável, harmônica, tudo se desdobra de uma forma mais tranquila. Uma mente funcionando de forma desarmônica, tudo se desdobra de forma desarmônica. Esse é um ponto fundamental. Né? Eu acho que não sei como ainda o ser humano não conseguiu entender que isso é o ponto fundamental. Né? Não é nada, tudo se desdobra disso. Então, mas mesmo entendendo isso, é legal entender que isso é um controle, né? Não é a cura. Isso é uma regra, estruturas filosóficas, caminhos nos dão a direção, mas não é o fim, é caminho. Então, uma mudança total de consciência é a única forma. Buscar essa transformação. E aí a gente vê como fazer essa transformação, que é essa segunda parte que a gente vai entrar da introdução hoje. Né? Vou fazer uma pequena pausa, se alguém quiser fazer alguma colocação sobre esse primeiro momento, depois a gente vai falar sobre como fazer essa transformação. O que está no nosso alcance para fazer. Alguém quer colocar? Renato, eu passei para a dona Edna o link também, direto para ela. Pode estar aqui. Ela falou que tinha voltado e depois parou de novo. Se ela não conseguisse, ela ia assistir outro dia. Hã? Tá aí, ela tá. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, gente. Alguma pergunta, alguma colocação? Tem pessoas que não têm não tem nenhum mínimo de consciência, não é? É. E nós temos que, quer dizer, nós, né? Nós temos que aprender a conviver com esse tipo de pessoa. Para não entrar no... Para a gente não se irritar, para a gente não ficar com ódio, para a gente não ficar... Né? Vai ter uma coisa que a gente vai ver agora, como transformar, que é muito interessante, que cai no que você falou. Né? Eu vou falar na hora que a gente for lá, porque é bem interessante, eu vou lembrar que você fez essa colocação, que é bem interessante. Vamos lá, vamos dar continuidade, que eu acho que é
é bem pertinente o que vai ser falado com essa colocação que você fez. Então, ó, compartilhar. Vamos lá, gente. Agora, então, a gente entra no como fazer essa transformação. Primeiro ponto, né, essa mudança, ela deve acontecer com essa busca por uma integração e uma cura dessa consciência dividida, né, dessa visão individual. E aí o que já foi colocado, como isso é complexo e multilateral, não é uma visão comum, simples, essa mudança ela não parte de um aspecto só, ela tem que ser uma transformação integral. E aí essa frase é muito importante, não podemos lidar corretamente com os outros enquanto para nós, por outros. Então, enquanto a gente tiver essa visão separatista de que eu existo, e algo existe fora de mim, e algo existe para mim, eu não consigo estabelecer esse princípio de integração. E aí, quando Jesus fala que amar o outro como a si mesmo, porque nós somos uma coisa só. Então, enquanto eu não conseguir desenvolver essa capacidade de percepção integrativa, eu sempre vou ter uma visão egóica. E aí, o que acontece? O que eu falei que era muito importante, que cabe ao que você colocou. A natureza do ego se orgulha da própria ausência de egoísmo e se vangloria da compreensão do conhecimento. Então, é um ponto muito importante a gente entender que a estrutura de ego, de autoafirmação, né, ela se orgulha. Então, quando a gente coloca, né, num prisma onde existem pessoas mais, menos, e eu me coloco numa situação um pouco melhor, isso já é um princípio que nos prende a uma situação de que, às vezes, pior até do que o egoísmo de uma forma do ego não altruísta, porque quando a gente está sendo altruísta e a gente se coloca, isso satisfaz a gente mesmo. E aí causa, como foi colocado no encontro passado, né, de uma forma muito interessante, de que mesmo as pessoas, mesmo os santos, eles são enganados pelos volteios do ego. Então, até que ponto, né, eu posso me considerar, e aí é bem legal o que você colocou, porque levanta essa discussão, e eu vou falar comigo, né? Até que ponto eu posso me colocar com consciência ou não estou buscando absolutamente uma satisfação na minha autoafirmação. Tudo que eu vivo, que eu falo, que eu penso, e toda a estrutura de conhecimento que eu desenvolvo, até que ponto ela é realmente buscando uma reconexão ou ela é buscando satisfação dentro da minha busca pessoal e egóica, em algum aspecto. E como essa busca ela é altruísta, de alguma forma, ela me engana de uma forma mais sutil ainda. E aí eu fico preso na mesma roda, né? No mesmo princípio de uma visão egoísta, não altruísta, eu fico preso numa visão de uma pseudo-ideia de consciência. E isso é uma coisa que eu tenho tentado me aprofundar muito sobre a minha perspectiva. Isso só existe de uma forma pessoal. Não tem nenhuma forma de classificar uma pessoa externa nessa busca. A gente só pode fazer uma autoanálise. E eu fazendo uma autoanálise, é o quanto é só uma busca de autoafirmação. Porque essa estrutura de autoafirmação, por isso que eu comentei no começo, esse começo do estudo é bem importante, que ele vai dar um suporte, porque no final, quando a gente fala de intuição, de uma descoberta de uma realidade, de uma reconexão, qual fundamento está nos levando a essa busca que não deixa de ser a mesma egóica de qualquer outra situação. Essa natureza, que é natureza, ela nos prende a essa construção falsa da percepção do mundo, que é chamado de Maia. Então, primeiro eu tenho que ter esse grande cuidado de buscar essa integração de forma realmente não mental, que vai ter essa frase lá na frente. Agora, na próxima. É não buscar essa compreensão dessa reconexão, dessa integração, de forma mental, lógica, porque a lógica, a mente, ela vai estar estruturada dentro desse princípio egóico e nos prende da mesma forma.
Percebe? Eu vou fazer uma pequena introdução aqui para ver se eu respondi a sua pergunta. Você fez uma pergunta num ponto exatamente onde ia falar sobre isso. Eu achei muito legal e achei muito importante uma reflexão profunda sobre o quanto a gente se auto-engana. Respondeu. Claro que a gente tem que é dessa forma aí que você fala, né? É que a gente está num caminho de busca, de entendimento, e para a gente se autoafirmar, não sei se eu estou me fazendo entender, eu entendi. Mas se a gente está fazendo esse caminho de autoafirmação, a gente passa por essa coisa egóica até a gente virar santo. Sim. Não, até a gente conseguir realmente desenvolver uma consciência verdadeira sobre esse aspecto, a gente está preso numa função egóica igual. Esse é o ponto. Buscar um desenvolvimento através do yoga ou através de sei lá, de outro caminho qualquer que seja, a satisfação pessoal e a autoafirmação, no final o caminho é igual, percebe? É esse ponto que a gente tem que trabalhar muito em termos de equanimidade, estabilidade mental e clareza, para que a gente consiga se auto-observar de uma forma muito sincera. Porque senão a gente só troca a ferramenta, mas o que está se buscando é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que mascarado por um princípio espiritualista, altruísta, bondade, o que é pior, percebe? Essa colocação que o Chico me colocou é muito legal, porque o instinto altruísta, eles não... É bom, e isso mascara. E aí, que a gente vê em grande parte, às vezes, de religiões e estrutura, que a pessoa se apoia numa filosofia altruísta, de bondade. No final, não é nada disso que ela está buscando para ela em si. Na verdade, é outra história. Então, esse é um ponto bem de profunda análise, né, de cada um. Até que ponto... E percebe o que eu estou falando? Não é uma crítica, não é uma colocação de forma ruim. É natural, é natural. Por isso esse estudo é fundamental. Por isso essa introdução é muito importante. Porque quando você começa a reconhecer a natureza do funcionamento da nossa existência, a complexidade no qual a gente está preso nessa estrutura existencial, a gente começa a saber como lidar com essa situação da melhor forma possível e não negar. E não negar ou ignorar. E esse é o princípio que é colocado lá anterior. A ignorância que estrutura a raiz dessa árvore existencial de bem e mal, onde os frutos vão nascer de diversas formas. Porque eu simplesmente ignoro essa. E eu acredito, se você pegar uma pessoa, com certeza todos nós que estamos vendo aqui, a gente conhece várias pessoas, inclusive a gente mesmo, que se apoiam em estruturas religiosas, mas no fundo são pessoas absolutamente egoístas, são pessoas que não estão pensando em conexão nenhuma, mas que acredita profundamente que aquele caminho que ele está seguindo é o melhor caminho e ele vai encontrar a luz, o céu, sei lá onde lá ele quer chegar, mas está tudo, o caminho dele é o certo. E está convencido disso, e ponto final, já acabou. Isso é muito comum, muito comum. Então, a capacidade de se auto-perceber, né, ela só vai gerar, primeiro, a desconexão com a identificação com as nossas crenças e ideias, que é muito importante, porque na medida que, como o Sadhguru mesmo coloca, né, acreditou no pensamento, somente não para mais. Então, na medida que você pode se autoanalisar, observando e tentando utilizar tudo isso ao seu favor, né, ao favor da alma, eu acho que é o grande caminho. Esse é o grande caminho que a gente pode tentar seguir. É a solução? Não, mas é um grande caminho de treinamento, de sadhana, né, de prática constante. Vou voltar lá, se alguém quiser fazer alguma colocação, gente, fica à vontade. Também, Danilo. Chamado ego espiritual, exatamente. Nessa jornada de estudo, de conhecimento, a gente precisa também ter muito claro que a gente pode, é isso que você está falando, né? De repente você tem o conhecimento e daí você se coloca num outro patamar, né? Eu tenho. Cai numa armadilha pior ainda. Cai na armadilha, né? Eu vejo, por exemplo, o trabalho que eu faço lá no ILA. Quando eu me aposentei e eu resolvi ir no ILA, primeiro
eu fui assim, com o espírito de dar um pouco do meu trabalho para alguém que estava precisando. Depois eu cheguei lá e eu vi que as crianças ficaram super felizes, né? E daí eu já comecei a ver a coisa de uma outra, daí o ego já começou a inflar, né? E depois, com essa aquisição de conhecimento, eu pensei, não é porque eu tenho que fazer, não é porque me faz bem ou faz bem para as crianças, é porque tem que ser feito. Exatamente. Né? Se você tem um tempo disponível, se é isso que você quer fazer, então tem que fazer. Exatamente. Porque no final você não está fazendo para você ficar satisfeito, você está fazendo para o outro. Né? É uma jornada. Danilo, é o que... É isso mesmo. Pode falar, Nádia. Não, é isso que a Cori falou, estava pensando aqui. É o que a gente fala do trabalho voluntário, né? E tem aquelas pessoas que a maioria, a gente mesmo, você faz uma coisa, não, você não pode falar que você faz, não, você tem que falar que você faz. Porque aquilo não é a sua, não é a bondade, não é a... se você interpretar dessa forma, sim, né? Não falar para se auto-vangloriar, mas falar porque é uma coisa natural. Né? Você tem que falar porque aquilo é a sua obrigação enquanto ser humano. Você está aqui para fazer uma coisa melhor a cada dia. Né? E é o que essa frase, né? No sentido de você está fazendo um favor para aquela pessoa. Você não está fazendo um favor para ninguém em fazer uma cesta básica, em nada. Você está fazendo porque é a sua obrigação. Eu não sei, eu vejo, não sei se eu estou... Não, é isso mesmo. É o que está colocado aqui, né? O ego do altruísta é tão poderoso como o ego do egoísta. Então, o que a gente dando continuidade? Né? Nenhum ser humano, né, que vive em seu ego, e todos vivem em seu ego, é capaz, de modo verdadeiro, respondendo o que a gente está falando, na verdade, é de modo verdadeiro e perfeito fazer essas coisas. Né? Ele pode apenas aceitar isso como uma exigência da sua mente. Olha que bonito isso, porque é muito interessante quando você percebe, pessoal, quando a gente percebe que é natural, isso tudo faz parte da nossa natureza, né? Não é ruim, não é bom, não é melhor, não é pior, não é o máximo, nem o mínimo, não é a nossa natureza, saber trabalhar em cima da nossa natureza. Então, eu percebi, nenhum ser humano, nenhum, tirando Jesus, que não vamos nem classificar eles como humano, né? Ser avatar, né? Como é colocado na tradição velha. Tirando alguns seres, nenhum ser humano que está aqui consegue viver, né, se desvincular desse ego. Né? E vai sempre ter uma percepção ilusória, errônea, onde o ego vai manobrar de alguma forma. Mas a gente pode aceitar isso, né, como uma exigência mental, né, e uma aspiração. E aí eu quero chegar num ponto. Eu sei que eu tenho dificuldades, vou ter problemas, mas eu estou buscando, através do esforço, e aí volta a questão da prática, da disciplina, através do esforço constante, de uma vontade, eu vou modificando e alterando esses padrões desse egoísmo grosseiro. E aí eu vou conseguindo sutilizar cada vez mais a minha percepção, a minha expansão, né, egóica de percepção dos outros seres. E aí vai começando a se transformar em atitudes naturais, né? Não é mais uma coisa forçada. O que a gente pode fazer, e esse é um ponto bem importante, né, para a gente ir finalizando realmente essa introdução. O que eu posso fazer praticamente? Transformar minha natureza em sattva. Lembrando, né, que o yoga tem 3 forças que compõem toda a existência. Sattva, que é bondade, harmonia, isso se reflete nos alimentos, nas pessoas, no modo... Tudo que existe no mundo é uma composição desses 3 movimentos. Sattva, harmonia, rajas, paixão, movimento, tamas, inércia, escuridão, ignorância. Essas três forças compõem tudo. Tudo que existe no universo é composto por percentuais diferentes dessas 3 forças. Se eu quero ter uma mente plane, estável, paz, estabilidade, eu tenho que me associar a coisas desse modo, nessa existência, desse guna, né, que é chamado de yoga. Se eu não me associo a esse lado sacro da vida, né, em todos, e aí eu já falei várias vezes, né, tem uma lista do que é sattva, do que é rajas, o que é movimento, né, o que é inércia. É um exemplo simples, né? Álcool é tamágico, porque leva a uma inércia. Se eu beber todo dia, acabou, não consigo ter força,
desenvolvimento, eu vou ficar inerte. Se eu me associo a isso, eu vou ser isso. É muito matemático. Se eu quero e eu preciso de movimento, eu preciso me associar a coisas que me dêem movimento, energia. Se eu preciso de estabilidade, clareza, eu tenho que me associar a essa natureza de luz, compreensão, equilíbrio, harmonia, bondade, todos esses adjetivos que podem ser colocados no Mano. Então, percebe que, na mesma forma que se desenvolve uma visão complexa da existência, uma reconexão à natureza que não é fácil, toda uma estrutura egóica e fisiológica que nos leva a condicionar a forma como a gente está, toda uma estrutura muito complexa, existe um outro caminho muito simples, que é se associar a um lado sacro. Se você quer realmente isso, você não quer, e aí é um problema de cada um, e não tem nada de mais, nada de menos, cada um segue o seu caminho, mas se você quer alcançar uma visão harmônica, sacra, estável, e buscar essa consciência, você tem que se associar a uma existência sacra, a uma existência harmônica. E aí o seu trabalho vai ter que ser sacro, as pessoas que convivem ao seu lado tem que ser, a sua alimentação tem que ser, os seus movimentos, tudo que você se envolve, claro que não tem como ser tudo, mas grande parte do envolvimento da sua vida tem que buscar essa característica de conexão, de harmonia, senão você não vai chegar. Então, o que a gente pode fazer? Buscar essa característica de sacro, de harmonia, de estabilidade. Só que eu preciso ter força para isso. Eu preciso ter uma ação de movimento. Então, eu tenho que ter dosado um lado de rajas, de movimento, de força de vontade. Porque não adianta eu acordar, meu Deus, hoje de novo, nossa, o sol, a lua, o calor, a pandemia, o Bolsonaro e o cachorro lamentando. Não adianta. Você tem que movimentar. Ação, né? Uma ação, força de vontade, né? Alto astral. Para isso a gente volta naquele ponto. Né? Por que tem Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, tem várias ferramentas. Em outras linhas tem outras, mas no Yoga tem esse conjunto de ferramentas. Porque não adianta também querer ser o santo sato e estar legal, reclamando, ou com duro. Eu preciso ter movimento. No mesmo ponto que eu tenho que ter movimento, contrapor eu tenho que ter minha mente estável, calma, descansar. Então, percebe que os 3 gunas são 3 movimentos que são, eu tenho que ter mais predominância de um, mas eu tenho que ter tudo equilibrado para ele funcionar. Então, resumindo, o que eu posso fazer da minha vida? Me associar ao modo sacro, manter a minha estabilidade física harmônica e com um grau de movimento, né, estável e funcionando, manter minha estrutura de descanso. E, percebe? É um conjunto que já fala escrito, né? Estou falando uma coisa que tem escrito há milhares de anos. É quando você vê a prática do yoga, é uma equanimidade, né? Não comer nem de mais nem de menos, não dormir nem de mais nem de menos, é tentar achar esse caminho harmônico do meio. Isso é o que a gente pode fazer. Isso está sobre a nossa condição. Então, buscar a unidade é fundamental, né? E não com a mente, como a gente colocou, não com o ego, mas uma unidade da alma. Não é para mim, né? É realmente eu reconhecer que eu sou parte dessa existência de verdade, né? Tentando eliminar todas essas impurezas que me tiram essa percepção real. E isso só pode vir por essa intuição pura, sem contaminação mental. Que é o que a gente vai começar agora, a partir da semana que vem, a se concentrar sobre realmente o que é essa intuição, como chegar, né? Vamos se desdobrar em vários aspectos falando sobre essa intuição. E essa é uma das razões que a gente tem que percorrer o caminho espiritual. Então, fazer uma parte em parênteses. Né? O que é um caminho espiritual para não entrar num campo místico, religioso, dogmático e de crenças? Caminho espiritual é caminhar sobre descobrir esse observador que se utiliza da mente. Se eu utilizo a minha mente, eu já falei isso várias vezes, mas cabe muito repetir isso agora. Se eu utilizo da minha mente, se eu utilizo do meu corpo para experienciar esse mundo através dele, se eu tenho a capacidade de alterar os padrões do meu corpo físico e trabalhar a minha mente, eu não sou a minha mente, eu não sou o meu corpo. Isso é uma coisa óbvia. Eu não posso alterar aquilo que eu sou. Eu posso alterar aquilo que eu utilizo. Então, se eu utilizo a minha mente e meu corpo, eu não sou nem meu corpo, nem minha mente. Se eu não sou a minha mente, que é a coisa mais sutil que existe, pensamentos, eu sou algo que observa isso, que eu posso chamar de espírito, alma, ou qualquer nome que se dê. Que no yoga é chamado de drasto. Eu sou um observador.
Se eu não caminho por esse lado do observador, ou espiritual, ou algo que não é matéria, e me prendo à estrutura intelectual, social e ética, que é um desdobramento da mente, eu estou preso a uma estrutura fictícia, a uma estrutura simplesmente uma articulação do conhecimento que eu tenho e do momento que eu tenho. Né? O Wesley pode discorrer muito melhor do que eu sobre isso. Se você pegar uma visão acadêmica, científica, em cada momento existiam verdades, hipóteses absolutas que vão se desconstruindo, construindo de acordo com o aspecto cultural, existencial, com o momento, etc, etc. Então, isso tudo é absolutamente válido e importante na função humana, mas é uma especulação sobre aquilo que eu tenho de conhecimento agora, que se amanhã mudar, é outro conhecimento. Isso não é um caminho que busca eu pegar tudo isso que existe e tentar usar ao meu favor. Como é que a gente alcança essa condição espiritual? Hoje é um dia bem importante porque ele conclui essa introdução e de uma forma muito prática, não é uma especulação mental, né? A gente viu tudo que nos prende, mas fundamentalmente como é que eu saio disso? É associando ao modo sábio de vida. E quais são as condições que eu preciso para alcançar essa perspectiva de observador espiritual? A primeira é eu me esforçar dentro de um caminho qualquer que eu siga, né? Voltando à resposta da Yas da semana passada, o que fazer? Escolhe um caminho. Se esse caminho chegou em algum lugar e passou para outro caminho, vai para outro caminho. Mas vai de acordo com cada estrutura, cada conhecimento, cada percepção de mundo individual, escolhendo aquilo que é mais confortável, né? Dentro da minha perspectiva atual. Escolhe um caminho e segue. E aí esse caminho vai ser um esforço, né? Vai ser um trabalho, um saco, uma prática, que vai primeiro descobrir esse observador. Reconhecer que existe um observador. Eu não reconheço, eu acho que eu sou um corpo, e esse corpo é biológico, ele vai morrer, ele vai acabar tudo. Ótimo, beleza. Tudo é um sistema de crença. Você acredita naquilo que você quiser. E você vai escolher cada caminho, né? Cada um vai escolher o seu. Se eu quero buscar essa perspectiva espiritual de um observador, eu tenho que trabalhar essa descoberta de que eu não sou o meu corpo, eu não sou minha mente, e estruturar isso de forma muito consistente. Esse é o primeiro passo, né? Quando eu tenho isso, de certa forma, razoavelmente conscientizado da existência dessa alma, desse observador, é quando o corpo e a mente começam a se transformar em um instrumento e não mais uma identificação. Então, jamais nesse ponto eu vou falar, eu sou nervoso. Eu nunca sou nervoso, eu não sou ansioso, eu não sou nada. A minha mente está presa a um sistema que me leva a uma condição ansiosa, nervosa, etc, etc. Eu posso, com esforço e disciplina, recondicionar de alguma forma esse algoritmo biológico, como o Sadhguru nos chamou. Eu achei muito interessante esse termo. Eu posso, de alguma forma, esse movimento, né, de vida, constante modificação de trilhões de células individuais que compõem um corpo, muito louco quando você pensa sobre essa perspectiva. Nós somos trilhões de células individuais que junta tudo e forma um corpo. É exatamente a perspectiva de olhar o universo. Um universo inteiro que é uma coisa só. O universo são trilhões de células que é um corpo. E aí eu posso pegar todo esse movimento biológico e atuar de alguma forma para usar ao meu favor. E só consigo usar ao meu favor entendendo que eu sou algo que não sou, esses trilhões de células. Eu posso usar isso. Essa é a perspectiva da descoberta da alma. A segunda etapa, se eu descobrir isso, é tentar me realmente conectar, reconectar a essa existência. Né? A autorrealização é essa universalização. Né? Eu sou realmente uma parte. Se você trabalhar profundamente, primeiro, esse conceito de eu sou esse observador. Primeiro passo. Segundo esse conceito de reconectar a existência como um todo, aí a gente começa esse princípio de transformação, essa integralização, né, não é um ponto, não é uma mudança, né, é uma mudança de consciência. Tudo que eu estou vivendo está me empurrando para que eu tenha essa capacidade de desenvolver essa consciência. E a gente está num momento bastante importante, porque tudo que a gente está passando não deixa de ser uma autoavaliação da existência de uma forma muito profunda que ainda acredito que muita gente não está autoavaliando, né? A necessidade de ficar num ponto, de não diminuir os relacionamentos, de não ter mais a capacidade de viajar, do dinheiro não está fazendo tanta diferença assim, claro que faz não tanta diferença nos aspectos que a gente tem como máximo de existência, enfim. São várias
reprogramações que o ser humano está sendo obrigado a fazer. E esses são os dois pontos que a gente pode trabalhar, são as duas etapas que a gente pode trabalhar. E aí, concluindo, essa integração, né, do ser não pode ser completa a menos que haja essa transformação, né, essa elevação, essa mudança em relação com a natureza. Não tem outra forma, não tem a meia mudança. Meia mudança nos condiciona alimentando essa árvore da vida, como foi colocado. Uma consciência, né, que deve tomar posse de todos nós, no nosso novo modo de agir e de conhecimento. Esse acesso à intuição, que a gente vai começar a ver agora a partir de segunda-feira, ele só vem através dessa reconexão com a natureza, que é o nosso caminho natural. A gente era isso, passou por vários momentos de transformação na nossa existência como ser humano, né, desde o princípio lá da pré-história, até chegar a esse ponto novamente de busca de reconexão, que foi perdido por algum momento. Agora, o que a gente fez nessa história foi errado? Absolutamente não. Foi o caminho, foi um caminho. Não tem nada de crítica achando que a gente está num ponto de evolução que foi tudo errado e agora evoluiu. Não. É um caminho que foi levando a essa percepção e que, na verdade, tudo que a gente está falando aqui foi escrito há milhares de anos antes desse caminho acontecer. Então, quer dizer, é uma história onde esses rishas, né? Rishi significa sábios ou videntes, né? Esses videntes, a gente tinha a capacidade de enxergar o funcionamento da nossa estrutura existencial de uma forma muito clara. Né? Então, a gente termina aqui essa introdução, né, para esse tema tão bacana aí que a gente vai começar a falar, que é a intuição. Fiquem à vontade agora, vocês, para falarem o que vocês quiserem, para colocar o que vocês acharem importante. Danilo, essa questão de reconectar com a natureza, a gente observa na natureza uns fatos interessantes. Quando algum filhote perde a mãe, uma outra espécie adota esse filhote, amamenta até que ele tenha condições de continuar a sua jornada, né? E o ser humano, se tomar conhecimento de alguma criança que perdeu a mãe, imediatamente já pensa, manda para o abrigo. Né? Tem uma diferença, assim. Mas o abrigo vai ter alguém que faz esse papel, né? Graças a Deus, vai ter alguém que supre esse papel. Até ontem tive um caso na televisão de uma mãe que o cara entrou numa lanchonete para assaltar, a mãe pulou em cima da criança, grávida, não sei se viu isso. Você vê, é um instinto, né? É natural, né? Ela não fez nada demais. Ela não é uma pessoa espetacular, é instintivo que nós tentamos proteger a nossa prole, a nossa própria existência, né? A gente age de forma natural. Pode falar, Tamara? Tá? Não, só estava coçando aqui. Tudo bem. Mas, assim, eu me sinto muito feliz de estar vivendo o momento que a gente está vivendo, porque tudo isso que a gente está falando, né, talvez há 10 anos atrás, talvez há 20 anos atrás, seria uma perspectiva muito diferente. A gente está num momento muito especial de análise. Alguma evolução tem que nascer daí, né? Mas o próprio essa ferramenta de tecnologia, essa disposição, essa nossa capacidade de informação que a gente tem, de análise, tudo que está acontecendo, é agora, né? É agora, é esse momento, né? Se você pegar talvez as outras pandemias passadas, as pessoas que passaram por esse problema não tiveram a capacidade dessa análise, dessa observação, e simplesmente sofreram, né, a causa da doença, a morte, as pestes. Eles não tiveram essa possibilidade de uma análise de uma pandemia. Você está passando por uma pandemia, observando ela e tendo isso como uma fonte de crescimento. Eu acho que isso é espetacular, gente. Espetacular. Só acho que é único na humanidade, né? Você está conseguindo observar uma pandemia com todo o sofrimento que ela gera, com toda a estrutura de desarmonia que ela gera, de uma forma benéfica, né? De um crescimento, né? Empurrar o ser humano para uma evolução. Eu acho muito bonito isso, a possibilidade que a gente está vivendo. Né? Ela pode ser aproveitada ou não, né? Eu posso
jogar tudo fora. Mas isso é sempre a experiência da vida, né? A gente está aqui, pode usar ou jogar fora. O Buziga fala muito sobre isso, né? Chegou a ser humano, você tem família, tem comida, tem estudo, tem tudo. A possibilidade é infinita de, se você está se dado mal, você se deu bem, e aí você joga tudo fora. Pega tudo isso que foi disponível para você e simplesmente joga pela janela. E não tem volta depois que você jogou pela janela. É uma longa jornada. Em teoria, tem volta. Isso é chamado de Santos Cara. Você nasce no mesmo quintal, no mesmo lugar. E um dia você aprende, né? Se não aprendeu hoje, em algum momento vai aprender. Eu falo assim, não tem volta imediata, né? Você descartou aquilo até que você tenha o conhecimento para poder recuperar. Vai ser a próxima pandemia. Tá aí. É a nossa hora. Estava ontem conversando com meus filhos. É a geração deles vai construir um Mad Max ou vai construir uma geração futura dando possibilidades dos filhos dele terem uma nova perspectiva do mundo. Não tem como a gente negligenciar o que a gente está vivendo. A gente não pode perder essa chance. Tá na nossa mão, né? Eu acho que esses outros videntes mais novos, tipo Chico Xavier, como eles colocavam, né, a data limite, vários, 2012, esses vários movimentos aí que colocavam os limites. Eu acho que está muito correlacionado a esse esgotamento dos recursos naturais, esse esgotamento que a gente está passando, que, como a Nádia colocou, são coisas que não tem volta. Se a água acabar, acabou. Não vai nascer um novo rio da cabeça de Shiva novamente, que vai se transformar em Gandhi. Acabou. E as pessoas vão começar a passar sede e vão começar a virar animais outra vez, né? Então, é um ponto. Chico Xavier colocava isso, né? Ele é um cara espetacular também. Ele colocava isso como assim: ou entende e entra numa perspectiva de consciência nova, ou não entende e vai sofrer muitas consequências. E é o que a gente está passando. E percebe que a natureza ela age, né? Porque essa estrutura do vírus ela diminui o consumo, ela diminui viagem, porque viagem é combustível, é avião, é recurso natural, é um desgaste, né? Esse prazer imenso que a gente sente de ir para Paris e sentar num bar com uma comida maravilhosa é um desgaste imenso da estrutura da natureza para que o cidadão chegue lá e coma um risoto que eu posso fazer aqui para vocês. Você gastou um recurso natural imenso para fazer isso. Isso vai fazer falta. Se você pegar milhões e milhões de pessoas fazendo isso todo dia, acaba. Então, repensar isso é uma coisa muito interessante, porque se você falar assim, para qualquer pessoa nessa existência hoje ocidental, não viaja, a pessoa bate em mim, né? Ela fala, você está louco? Viajar é o grande sonho de consumo de todas as pessoas, é o motivo da vida de várias pessoas. Só que se todo mundo viajar, acaba o recurso natural. Ninguém entende. E aí você tem que chegar num ponto assim, agora você não pode viajar porque existe um vírus, você vai transmitir para o outro lá. Fica na sua casa. É muito bacana isso, né? E pensar que a gente está preso numa estrutura que reavalia, né? Por que a gente está preso? Por que está acontecendo tudo isso? Está nos privando de tanta coisa, né? Não é à toa. A gente está precisando enxergar uma nova forma de viver, de existir, de conviver, de se relacionar. Né? Isso é importante que a gente aprenda. Se não aprender, tá aí os filmes do Mad Max que nos mostram um futuro próximo. Como é que assistiu? Mas fale aí, gente. Eu falo pra vocês falando. Cansei de ver da minha voz. Danilo, tenho duas perguntas. Uma é sobre a questão do ego espiritual, né? Que eu até comentei aí o que a gente estava falando aquela hora, né? Quando a gente começa a procurar esse estudo da consciência, né? E começa a despertar, entre muitas aspas, a gente acredita, né? Que está ali num caminho de evolução e começa a se comparar com as outras pessoas, acreditando que a gente está desperto, sendo que, na verdade, ninguém está realmente desperto, né? A gente está despertando, né? E aí a questão da ego espiritual, a minha dúvida sobre isso isso está ligado ao nosso ego real, também ao ego em si? Ele está intrinsecamente ligado? Porque no final, né, como a gente viu anteriormente, essa busca de autoafirmação, que é natural, né, o que a gente está buscando no sentido de autoafirmação? A gente desenvolve um personagem de acordo com a nossa cultura, né?
Cada cultura vai ter os seus ídolos, os seus arquétipos, né, as suas formas. Então, a gente ocidental, a gente constrói uma imagem do que a gente gostaria de ser em qualquer situação. E aí, o que a gente vai desenvolver na nossa vida com essa visão individual que a gente tem no Ocidente? Você tem que ser algo produtivo, algo de bom, você tem que ser algo que faça diferença nesse mundo. E como é fazer a diferença? Cada um vai começando a construir um caminho dentro da sua existência. Ou é ser o grande jogador de futebol, ou é ser o influencer, ou é ser o pagodeiro, ou é ser um cara que seja espiritual, percebe? E aí, quando você começa a construir essa ideia de que um espiritualista, um cara que tem conexão é bom, é uma construção tão ilusória, tão viajante quanto o pagodeiro e quanto o influencer. É a mesma coisa. Porque no final você constrói um personagem e tenta se autoafirmar naquele personagem. E aí você vai usar todas as ferramentas disponíveis para construir e autoafirmar esse personagem seu. É tão ilusório quanto, e tão destrutivo, e mais destrutivo. Porque se você chegar para um pagodeiro, ou não desmerecendo não, tá? De forma nenhuma. Estou usando só como exemplo genérico. Se você pegar qualquer outro caminho, e o cara se colocar como... Ele não pode se colocar e falar assim, eu jogando bola, eu faço com que o mundo seja muito melhor, e acabo com todas as doenças e as pessoas... Não tem como ele falar isso, né? Então, é muito mais fácil o ego espiritual nos levar para um lado mais errôneo, porque a gente se debruça sobre o altruísmo e as revoluções de consciência, do que o outro que está lá. O cara de Wall Street, ele quer que morra todo mundo. E ele não tem vergonha. Ele fala, eu quero ganhar dinheiro e ponto final. E essa é a minha vida. O outro não. O lado altruísta e místico e coisa, ele se esconde de um lado muito mais perigoso, percebe? Então, isso é uma coisa legal de entender, que esse caminho, que no final é uma autoconstrução, é um personagem, tudo isso é muito mais reforçado com o lado egóico do que o próprio egoísmo mesmo. Porque se você chegar e falar assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero construir um barco e iate, viajar e gastando dinheiro tomando uísque, e ponto final acabou, está muito mais claro e evidente e muito mais honesto do que outra pessoa que está se escondendo atrás de uma estrutura religiosa, filosófica, altruísta, e no final ele quer a mesma coisa. Né? Ele quer se autoafirmar, ele quer sucesso, ele quer ser reconhecido, ele quer se posicionar na vida, achar um lugar ao sol, percebe, Yas? Então, isso é uma grande... você vê isso no yoga, você vê isso nas religiões, você vê isso em todos os segmentos de forma brutal, né? Onde várias pessoas são abusadores sexuais, que se escondem numa máscara, usando de Deus lá, se escondem numa máscara que é infinitamente mais perigosa para ele próprio, que é muito mais difícil de você se identificar. É muito mais fácil eu me identificar como um cara loucão que estou ganhando dinheiro na Bolsa de Valores e azar o mundo, do que eu me identificar como um yogi que medita e eu me auto-reconhecer como igual ao cara da Bolsa de Valores, percebe? É muito mais difícil esse caminho de reconhecer. E é muito mais comum. E a segunda pergunta é sobre a parte suática, não sei se é assim que fala, que eu não entendi exatamente. Sátua. Tem 3 movimentos que compõem o mundo. Harmonia. Se você pegar um átomo, um elétron, uma estrutura mais mínima do mundo, o que existe? Um movimento, uma estabilidade e uma inércia. Qualquer coisa no universo se movimenta de três formas. Movimentando uma ação, uma inércia e uma harmonia, uma estabilidade. Pegar uma onda, ela vai oscilar, vai buscar um sistema harmônico. Isso no yoga é chamado de gunas. 3 estruturas que compõem qualquer coisa na existência. Um movimento, uma inércia e uma harmonia. Então, isso é chamado de sattva, harmonia. E aí atribui-se à harmonia bondade, tudo que é coisas boas é tido como sattva. Rajas é tido como movimento, paixão, ação, todos os adjetivos para que encaixem nisso. E tamas é tido como a escuridão, inércia e tal. Mas percebe que esses adjetivos são colocados para tentar identificar esses 3 movimentos. Então, eu quero uma mente sattva, harmônica, estável. O que eu tenho que fazer? Buscar elementos que tenham mais essa constituição de harmonia. Então, eu devo saber disso. Se eu pegar o Red Bull, né, eu pegar um exemplo bem tosco, mas fica bem claro. Red Bull, ele é rajas, ele é movimento. Eu quero dormir, vou tomar 6 Red Bull. Não vai dormir. Né? Agora,
eu vou tomar 12 cervejas e vou fazer esporte. Não vai fazer esporte, percebe? Por quê? Porque cerveja é tâmago, ele é inércia. Red Bull é ação. Ah, eu quero meditar, ficar bem, sapo, em paz. Não é nenhum dos dois. Né? E aí eu vou buscar um outro alimento que seja. Estou falando assim, não sei se está claro, mas exemplo bem tosco, mas se você extrapolar isso para pessoa, ambiente, trabalho, tudo, é uma composição de associação que vai levar sua mente a um estado de harmonia, de movimento, de estabilidade ou não. Se eu chego falei muito de Bolsa Valores, que eu morei com 2 caras da Bolsa Valores, né? Se você chega num ambiente, na época que não tinha computador, era tudo no grito lá, no pregão. Se você quiser uma mente tranquila e sábia para trabalhar nos valores, não dá, não tem como. Né? Você vai ter que buscar um outro emprego. Então, quando você acha mais ou menos um caminho, você tem que criar esse grupo de associações para que seu caminho seja aquilo que você está buscando. Senão não adianta uma pessoa estar envolvida num ambiente absolutamente agitado e querer ser uma pessoa tranquila, calma, ou um ambiente absolutamente calmo e tranquilo e ser uma pessoa agitada. Pega o exemplo da Olimpíadas, né? O cara quer ser campeão olímpico. Não adianta ir para um mosteiro e ficar meditando, e ficar tomando chá, fazendo jejum, fazendo japa, e aí chegar na Olimpíada e dar um salto de 6 metros de altura. Não existe, não existe. E percebe que não é uma colocação de melhor, pior. É o que o cara está buscando. Ele está buscando pular 6 metros de altura, ele vai ter que treinar, comer, fazer. Esse é a análise de qualquer coisa. O caminho que eu quero chegar, eu tenho que me associar. E essa teoria dos números é bem bacana, que ele classifica um monte de coisas, né? Que são sattwas, que são rajas, que são tamas, e aí você escolhe, né? O que você quer no momento que você está. Ficou claro, Yara? Ficou super, muito obrigada. Falei, Regina, tá faltando Elisa Regina falar os seus comentários, Regina. Tô vendo você aí próximo da câmera, esperando o momento. Não, o meu foi um comentário, você já até falou, porque eu tinha notado aqui, que eu estava pensando, lançando um olhar sobre na humanidade, né? Todo mundo pensa assim, que estamos evoluindo. Aí a minha dúvida era, será que essa evolução é natural ou a gente está se esforçando? Mas daí você já até comentou sobre isso daí. Era só isso que eu tinha notado aqui. Olha, mas esse documentário que eu falei, não sei se vocês assistiram, assistam, é bem bacana. E esse filme, O Paraíso das Orcas, se eu não me engano, é O Paraíso das Orcas, não lembro, é um filme baseado, muito lindo também, muito lindo. Essa capacidade do ser humano de se conectar com a natureza de uma forma profunda, muito interessante, muito interessante. Gente, é isso, são 15 para as 9, não quero ficar segurando todo mundo, não. Fiquem à vontade, eu só vou terminar a gravação, tá? Para você aqui pegar a aula gravada, às vezes eu pegar 3 horas de aula. E eu vou terminar, daí a gente continua conversando.